que acontece depois da morte? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo meu querido amigo e irmão Alex. E você também tem total liberdade de deixar aqui suas críticas e suas sugestões. É um prazer ter a vossa interação aqui no canal. Agradeço a todos que assistem, deixam o like, compartilham. Deixa sugestões e críticas e também nos ajuda com a maior ajuda, que é a oração. Que Deus os abençoe. Então, nosso querido amigo e irmão Alex, ele deixa aqui algumas perguntas muito interessantes que ao longo desse vídeo irei responder. Também aqui, no final do vídeo, vou dar aqui sugestão de vídeos que estão aqui na playlist e dúvidas para que você assista e tenha uma real compreensão do assunto. Irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, irei apenas citar aqui as referências. São muitas referências, eu enxuguei aqui as informações para que esse vídeo não fique muito longo. Então, em nome de Jesus, por gentileza, depois reveja todo o vídeo, leia cada referência que você vai ter uma compreensão muito boa desse assunto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, dentre tantas perguntas que nosso amigo Alex faz, eu resumi aqui em duas, que engloba tudo o que ele perguntou. Daqui a pouco também irei falar o que ele falou. Nosso amigo Alex pergunta de uma forma direta sobre se vamos para o céu ou para o inferno quando morremos, ou se temos lembrança das coisas aqui na terra. Então, vamos lá. Amados irmãos, sem sombra de dúvida alguma, a morte é um dos assuntos mais difíceis de ser compreendido. De antemão, quero deixar isso aqui bem claro. Vou abordar aqui o que diz algumas religiões, a ciência, a Bíblia. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Você vai discordar comigo, eu sei disso, outros vão concordar. Isso é fato, mas eu estou dando aqui o meu parecer bíblico, dentro das minhas limitações e meu conhecimento, o que eu entendo sobre o assunto. Então pesquise, feita a pesquisa e estude, que isso é muito bom para mim e para você. Vamos compartilhar conhecimentos uns com os outros, pois de fato aprendemos, irmãos, uns com os outros, né? Há quem se acha o dono da verdade, mas o dono da verdade é Deus. Então vamos lá. Existem vários ensinamentos sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Para você ter uma ideia, na visão espírita, os irmãos espíritas, eles acreditam que a pessoa reencarna, evoluindo nas suas diferentes vidas. Já na visão do candomblé, eles dizem que a morte é uma passagem para outra dimensão, onde as pessoas são guiadas pelos seus orixás, cumprindo assim o seu destino. Já na visão científica, muitos cientistas, não todos, mas a maioria, ele não aborda a alma como uma entidade fora ou separada do corpo. Veja, cada cá tem sua visão e vou falar aqui sobre a visão cristã. Então observamos que o assunto é objeto de diversas interpretações, quer seja no âmbito religioso, no âmbito científico ou também no âmbito da filosofia, especialmente da filosofia, irmãos. Se você for ver, é muita coisa. Já na visão cristã, o destino da alma após a morte está relacionado com as escolhas feitas em vida. Agora veja só, a primeira pergunta aqui que eu quero esclarecer à luz das Sagradas Escrituras, e depois vamos para a segunda pergunta do nosso querido amigo Alex. Temos lembrança do que vivemos aqui na Terra? Isso é uma pergunta que eu escuto, não vou dizer assim todos os dias, né? Seria um exagero, mas vez ou outra, tanto na rede social, pelo Zap, ou pessoalmente na igreja que eu faço parte, ou no âmbito familiar, entre amigos, trabalho, sempre alguém faz alguma pergunta que outra pergunta que vai parar nessa. Irmãos, o que acontece após a morte? O que a Bíblia diz? Me ajude. Então vamos lá, vou ajudar você aqui dentro das minhas limitações. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 10, isolado, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e 10, esses textos dizem que não existe lembrança alguma após a morte. Já quando chegamos em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, esse texto ele deixa claro que a memória e a consciência do mundo terreno persistem após a morte. Então veja só, seria uma divergência entre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui narrados por Lucas em Lucas 16, do 19 ao 31, Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31, entre Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 Salomão, seria uma divergência entre Salomão e Jesus? Podemos observar que alguns podem até dizer que seria uma contradição bíblica. Salomão diz algo em Eclesiastes. Aí chega o fato narrado lá em Lucas, palavra de Jesus, diz outra coisa. Seria uma contradição, diz uma coisa ou outra, irmãos. A Bíblia tem que ser analisada no seu contexto, de uma forma geral, quando lemos. É sempre feito, eu falo, quando eu prego, quer na rede social ou na igreja,
A Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça de peças diferentes que quando se junta formam uma só peça. Assim você tem que ter um conhecimento amplo para que você não venha bater o martelo e decretar coisas que a Bíblia não afirma. Então veja só. A Bíblia, ela não é como um livro de ciência que vai da parte A, B, C, D em ordem alfabética, não, ordem cronológica. Foi escrita, não está em ordem cronológica aqui os fatos narrados. Dá muito trabalho, irmãos, para montarmos o quebra-cabeça, enfim. Tem que ter tempo, paciência, coerência, muito estudo, muita pesquisa para chegar a um denominador comum. Então vamos lá. Então como explicar essa suposta contradição entre Salomão e Jesus, essa suposta divergência entre ambos, que não existe divergência nem contradição, mas estou usando aqui essas colocações as quais as pessoas sempre citam. Então veja só, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 10, no seu contexto está falando do corpo, a qual vai para a sepultura. Então, um corpo físico, podemos dizer que de fato não vai se lembrar de coisa alguma. Já quando chegamos em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, primeiro que não é uma parábola. Algumas bíblias, na sua epígrafe, ou seja, no título, coloca parábola, mas parábola não dá nomes. Se dá nome, se refere a uma história, não parábola. Tem que ter conhecimento para falar o que eu estou falando aqui. Muitas pessoas não sabem. Mas não é uma parábola, a Bíblia diz. Na Bíblia não diz. Epígrafe e título, alguns tradutores colocam, dá-se a entender que é uma história. Então, pela história narrada por Lucas no capítulo 16, do 19 ao 31, não é uma parábola, que eu vos falei, é uma história, ela cita nomes. Então, o texto ali é muito claro, palavra de Jesus, que estaremos plenamente conscientes. Agora veja só, algumas pessoas também podem me perguntar, irmão Paulo Sérgio, o senhor lê a Bíblia? Leio, o senhor estuda? Estudo, lógico, eu não estudo o dia todo, o tempo todo, mas eu sempre estudo, não é de hoje, pode olhar aqui atrás, ó. Bíblias de estudo, livros, enciclopédias, dicionários, apostilas, enfim, várias interpretações, as quais de outras denominações eu busco, fora os documentários, filmes, palestras, enfim. A minha vida praticamente não se resume a estudo, mas eu estudo. Não só esse material, eu pego materiais de amigos meus, escuto pessoas de outras religiões, escuto meus líderes, ou seja, estou sempre buscando me atualizar. Alguém pode dizer, irmãos, mas veja só, o que se refere a Isaías 65:17, que diz que não teremos lembrança da vida terrena? O irmão já leu isso? Já li, irmãos. Agora você precisa ler o contexto. Quando lemos no mesmo livro de Isaías, capítulo 65 e o 17, quando lemos o 16, dá a entender que vamos esquecer o quê? Das angústias. E não de todas as lembranças, conforme também de João, palavras de Jesus em Apocalipse, escrito por João, capítulo 21, verso 4. Observamos que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, nem pranto, nem clamor, as primeiras coisas são passadas. Ou seja, teremos sim o esquecimento dessas coisas que nos causaram angústia, mas pelas palavras de Jesus em Lucas 16, do 19 ao 31, estaremos plenamente conscientes. Então veja, para você dar uma ideia no que se refere se as pessoas vão se lembrar ou não de acontecimentos aos quais estamos aqui, falando um pouco agora, deixando a Bíblia, falando um pouco de ciência, para você ter uma ideia. O maior estudo já realizado sobre este assunto dizem que as pessoas que tiveram experiência de quase morte, 40% dessas pessoas tiveram um tipo de lembrança onde as mesmas pessoas as quais estavam clinicamente mortas. Comprovado cientificamente que estava morta, quando elas acordaram, esse maior estudo fala que tiveram, aproximadamente 40% dessas pessoas tiveram algum tipo de lembrança. Então, a ciência aqui está dando um embasamento. Veja, vimos a Bíblia que fala que sim, e também a ciência que fala alguma coisa. Então, vamos lá. Irmãos, outra dúvida que nosso amigo Alex fala, né? Se teremos lembrança aqui das pessoas aqui na Terra. E outra dúvida, nós vamos para o céu ou para o inferno quando morremos? Irmãos, essa aqui é quase todo dia que eu escuto. Eu falei, as pessoas perguntam outra coisa, mas sempre vai parar na lembrança ou se vai para o céu ou para o inferno. Então veja só, em primeiro lugar, quando lemos os escritos do apóstolo Paulo também de Jesus, temos uma visão muito clara. O apóstolo Paulo afirmou que partir, ou seja, quando a pessoa morre, significa estar com o Senhor Jesus Cristo. Ele deixa muito claro isso. Por gentileza, leia Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. Ah, irmão, porque você não está lendo os textos? Eu falei, já vai 9 minutos aqui de vídeo. Se eu for ler, vai passar muito tempo. Então nem todo mundo assiste, tem paciência. Leia depois como dever de casa, em nome de Jesus. Não deixe de ler, não, por gentileza. Então veja só, em Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, ele fala que partir é estar com Cristo. Lê o texto que você vai entender. E já também ele fala que é melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Leia depois também 2 Coríntios, capítulo 5,
versículos de número 6 e 9. Filipenses capítulo 1, versículos 23 e 4, que ele fala que partir está com Cristo e melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e versículo 9. E também agora palavras de Jesus. O Senhor Jesus Cristo falou que após a morte, que crer nele, de imediatamente vai estar com ele, irmãos, de imediatamente. É isso que está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Leia depois Lucas, capítulo de número 23, versículo 43. Aqui eu vou encerrar o vídeo, agradecendo ao irmão Alex pela sua sugestão, pelas críticas que também ele me dá algumas vezes, pois não concordamos com tudo, isso é normal. Ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu, mas o meu amigo sempre está aqui presente, o Alex. Muito obrigado. Então veja só, vamos deixar aqui alguns vídeos relacionados ao assunto na playlist Dúvidas. Assista esses vídeos com as colocações das quais eu dei aqui, outros lá eu também cito referências, leio algumas, você vai ter uma compreensão muito melhor do assunto. Veja só, comunicação com os mortos é possível? Então, se alguém vai para o céu ou para o inferno, eles permanecem vivos, podemos dizer assim, alguns falam, é possível se comunicar com os mortos, sim ou não? Biblicamente falando, não. Mas assista o vídeo e tire as suas conclusões. Outro vídeo, Saul falou com o espírito de Samuel, esse vídeo também é polêmico. Assista lá, por gentileza. No céu, irei reconhecer os meus entes queridos? Isso é uma das dúvidas mais frequentes. A Bíblia fala que sim, mas também assista o vídeo, veja as explicações das quais eu dou ali, se referindo à Bíblia. E morte. Como surgiu a morte? O que é a morte? O que a Bíblia fala sobre a morte? Existem 3 tipos de morte. Você sabe quais são os 3? Assista o vídeo. Morte. E por fim, o ladrão na cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Isso é uma das dúvidas e um dos debates mais que existe nos campos teológicos, também biblicamente falando sim, mas assista o vídeo e tira as suas conclusões. Então assista aqui esses 5 vídeos com este que eu estou aqui transmitindo para você, o que acontece após a morte, se vamos para o inferno ou não, se temos lembranças das coisas que vivemos aqui na Terra, que você vai ter, irmãos, uma compreensão muito boa. Então, resumindo, as perguntas do amigo Alex, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 10, fala que não é que a Bíblia vai contra o que a Bíblia prega. Não, não vai contra. Mas é uma referência ao corpo e à sepultura. Já a passagem do Rick Lázaro, que o amigo Alex também frisou em uma das suas dúvidas, fala que estaremos conscientes sim. Então não é que existe uma contradição. Uma se refere ao corpo, outra se refere de uma forma geral. Então se encaixam. E sim, existem pessoas no céu ou no inferno. Um amigo Alex também perguntou isso. Então, de acordo com Lucas 23, 43... de acordo com Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 9, e Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, fala assim que existem pessoas no céu e também pessoas no inferno. Espero ter ajudado você. Repito, quais são suas críticas, sugestões e dúvidas, deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a vossa interação. Peço perdão porque o vídeo ficou um pouquinho longo, irmãos, já vai em 13 minutos, misericórdia, tenha um pouquinho de paciência comigo, bota pelo menos aí no modo de velocidade rápida para assistir o vídeo, nos ajude nessa missão, irmãos. Não buscamos aqui fins lucrativos, eu e minha esposa, graças a Deus, trabalhamos, nem projeção ministerial, isso é que nós não buscamos mesmo, mas buscamos compartilhar o pouco de conhecimento que temos com você. Então, é um dos assuntos muito importantes, por isso que esse vídeo aqui ficou longo, enxuguei as informações aqui. Às vezes a gente se empolga, né? Fala um pouquinho demais, os irmãos me perdoem, mas enfim, meu intuito aqui é vos ajudar. Um forte abraço, irmãos, que Deus vos abençoe.